Eu vou começar fazendo bafão, né? Porque quem é meu aluno ou foi meu aluno sabe que se não é para arrumar um bafão, não sai nem de casa. Aliás, eu nem acordo, eu fico dormindo. Então eu vou contar para vocês como eu fui apresentada a Harry Potter, tá? 1998, a minha filha fazia IASG e ela me pediu para comprar. Hein? Mas tudo bem, tá tudo bem, tá tudo sob controle. Aí me pediu para comprar um livro para ela na Saraiva, que ela fazia IASG, os colegas tinham e que ela também queria. Aí eu comprei o livro para ela em inglês. E ela adorou, falou comigo que eu tinha que comprar. Eu falei, eu não vou ler porcaria nenhuma, que eu não tenho paciência. E larguei para lá. Enfim, acho que foi 98 isso. O tempo passou e um dia eu tenho mania de... Acho que era a época do Fotolog, vocês não eram nascidos ainda. E eu estava assistindo a crítica sobre Harry Potter e me bateu um texto de uma grande escritora que eu amo de paixão, caindo de pau em cima, dizendo que era uma modinha, que esse negócio de bruxa era uma idiotice e que pé. Aí eu falei, não, peraí, isso aí é de Tite, eu preciso ver o vídeo dessa criatura falando sobre isso. E vi, e ela falando exatamente isso, que era modinha, que esse negócio de bruxo era uma coisa que não ia durar muito tempo, não sei o quê. Gente, era a Dona Ruth Rocha. Não sei se vocês conhecem. Eu sou apaixonada por Ruth Rocha. E aí eu fiz a Maísa. Meu mundo caiu. Eu falei, gente, como assim? Aí eu fui falar com a minha filha. Falei, Renata, o que você acha? Ela falou, mãe, é ótimo, não tem nada a ver, não sei o quê. Aí eu falei, não, mas eu tenho que ler esse troço. Aí eu viajei. E aí tinha a camiseta do Harry Potter, bolsa do Harry Potter, e caderno do Harry Potter, e tudo do Harry Potter. Eu falei, não é possível que esse troço seja tão ruim. Tudo bem que tem toda uma indústria por trás, eu não vou dizer que não tenha, né? Mas quando é ruim, por mais indústria que tenha por trás, a coisa não funciona. Aí eu fui ler. Rapaz, aí eu li e achei a coisa mais fofa. Eu adorei, eu achei maravilhoso, e eu fiquei pensando assim, meu Deus do céu, como é que alguém que escreve para criança pode dizer que isso é modinha? E aí você começa a prestar atenção na história e você diz assim, puxa, é a história de um bruxo. Modinha? Bruxa existe desde de que eu me entendo por gente, né? E não é nada, são 73 anos, por exemplo. Então, assim, ele é órfão. Se vocês pegarem conto de fada, a maioria órfã. Ou não tem pai nem mãe, ou não tem mãe. Ou seja, não tem referência. Aí o terceiro ponto, ele é um menino que o próprio narrador fala que ele é franzino, ele usa um óculos que é todo colado, né? Porque o primo dele, o Duda, que é um pavor, vive dando soco no nariz dele e quebrou o óculos dele. As roupas que ele usa são roupas usadas do primo. E o narrador deixa claro, o primo é 4 vezes maior do que ele, né? E nessas coisas começam a te chamar a atenção, falar, puxa, ele é órfão, maltratado, e aí todo mundo fala no bruxo, né? Na coisa do bruxo. Bom, eu não vou falar no bruxo, porque eu gosto de bafão. O que eu vou dizer para vocês, que eu acho que é importante, tá? O achismo. Vejam bem, eu tenho um menino que é abandonado na porta da casa dos tios, né? O tio Walter e a tia Petúnia, que só o nome dela já me irrita. Se alguém tem algum parente com esse nome, me desculpa, mas Petúnia, uó. E aí, ele é abandonado na porta da casa, ele vive embaixo de uma escada, dentro de um armário, e vive bem. E é o protótipo do personagem de conto de fada. Eu sofro, mas eu não me rebelo. Eu sofro, mas eu sofro calado. Até que um dia, não mais do que um dia, ele resolve que ele vai cortar o cabelo. A tia Petúnia acha que ele não corta porcaria nenhuma e ela resolve cortar o cabelo dele. No dia seguinte, o cabelo dele, tanto tamanho que estava, cresce sozinho.
Ele não entende nada, ela também não entende nada, e aí as magias começam. Até que ele conversa com uma cobra no zoológico, bate um mau papo com a cobra, e o primo pira. E aí começa. E ele recebe uma carta. Essa carta que ele recebe, ele diz assim, puxa, eu preciso saber o que está acontecendo, mas o tio não entrega. Aí ele recebe 24 cartas, endereçadas ao armário embaixo da escada. Aí o tio dele diz assim, bom, então eu vou tirar ele debaixo da escada. Não é aquela coisa do pai que encontra a filha transando no sofá e fala, vou tirar o sofá. Né? Agora não vai ter mais isso. Vai lá, muda o menino para um quarto, ele recebe 50 cartas para o quarto, menor quarto da casa. Aí o tio fala, não, então nós vamos passear. Não, vamos fechar a casa inteira. E fecha a casa inteira, entram 50 cartas pela chaminé. Aí ele fala, não, então eu vou embora. Bota todo mundo dentro do carro, vai para um hotel, chegam 100 cartas no hotel. Aí ele fala assim, bom, então vou para outro lugar. Aí ele vai no mar, tem um casebre, ele está lá, e de repente falta um dia para ele fazer 11 anos. E batem na porta. E ele não abre, mas a porta cai, entra um gigante, e o cara diz assim, olha, eu vim aqui porque é seu aniversário, eu trouxe uma carta, e é a carta de Hogarth que é convidando para ele ir para a escola de magia. E aí o que eu Helles, professorinha da Universidade Federal Sadomasoquista, aqui da, né, Santa Maria, é o FSM, quer dizer Escola, Universidade Federal Sadomasoquista, se não sabia, fiquem sabendo. Aí eu chego lá e digo assim, mas peraí, o sujeito, tudo para ele é ruim, ele sofre. Gente, ele só vai ser feliz na escola. Hã? Ele só vai ser feliz a partir do momento em que ele entra na escola, juro, tá lá. Quando ele entra na escola, ele começa a comer feito um condenado, porque ele não comia, ele era tratado como uma lesma pelos tios. Ele começa a ter amigos, não que ele não tenha problemas, ele tem problema, é claro, né, quem não tem, né? Mas ele consegue sobreviver. E ele consegue ser feliz. E aí começam coisas acontecerem assim. A trama, na minha opinião, tá? Tudo bem, eu sou uma pessoa de 73 anos e a gente, com a idade que vai chegando, a gente vai ficando meio criança, né? Aquela coisa de você ler literatura infanto-juvenil, estou nessa fase. Né? Estou lendo Desventuras em Série pela segunda vez. Eu estou nessa fase de ler coisa gostosa, sabe? Eu já cansei de ler coisa pesada. Agora estou na fase do, me dá aí uma Lucinda Riley básica. Eu estou nessa. Aí eu comecei a prestar atenção que a escola que o Harry Potter vai é a escola que a gente queria ir, entendeu? Que literatura portuguesa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, que linguística aplicada, eu quero lá saber disso. O que vai acontecer? Ele vai para uma escola, para bruxo. E ele só vai aprender coisas de bruxo. Ele não vai aprender nada de matemática, química, física, biologia. Gente, eu fiz mestrado, fiz doutorado, dou aula, já estou me aposentando. Nunca conheci a tal da Bhaskara. Não sei nem quem é. Mas dizem que é muito importante, deve ser. Assim como química é importante. Não estou dizendo que não seja, para químico. Para mim, não. Porque eu nunca aprendi. Eu fiz clássico. Então, assim, que o Edgar Morin me desculpe, né? Mas quando você mistura, tem coisas que você nunca aprendeu e nunca te fizeram falta. E nessa escola você só vai aprender aquilo que você vai utilizar. É o primeiro ponto que para mim é fundamental. É uma escola onde você vai aprender o quê? Poções, magia, andar em vassoura, coisa que eu sei, mas por outros motivos, né? Você vai aprender exatamente aquilo que você vai usar. Tem um jogo maravilhoso que se chama quadribol, né? Que as pessoas sobem nas suas vassouras. E tem isso aqui, porque eu tive infância, tá?
É que no meu tempo não tinha Harry Potter. Mas tem isso aqui, que é o pomo de ouro, né? Que vale 150 pontos. Eu tenho. E você vai pensar assim, puxa, tudo que tem nessa escola, eu, nessa idade, 11 anos, 12, eu queria uma escola assim. Por quê? Porque eu vou aprender mistérios. Não é? A gente não devia aprender o mistério da literatura brasileira, o mistério da literatura portuguesa, o mistério da língua. Não aprende mistério nenhum, gente. Aí a gente vai, decora, devolve, passa, e no fim você fala assim, tá, e agora? Passei. Tenho um diploma. Vou fazer o que com isso mesmo, hein? Aí eu vou ser influencer. Não, hoje, né? Vamos ser influencer. Eu vou ser influencer. Vou ser, sei lá, vou entrar no Big Brother, não sei lá, vou fazer alguma coisa para poder sobreviver. O que eu vejo? Eu vejo uma escola com maravilhoso. Gente, a floresta tem unicórnio. A floresta tem centauro. Entendeu? As pessoas, elas fazem poções, é o maravilhoso, o fantástico, misturado com aquilo que a gente gostaria de ter na realidade. A verdade é essa. Eu queria uma escola dessa. Uma escola em que tivesse uma baita de uma biblioteca, que é recorrente, né? A biblioteca está sempre lá. Eles leem, por incrível que pareça, né? Que tem um grupo, eu adoro que tem uma dupla sertaneja que é Não Li Nem Lerei, que é a dupla sertaneja preferida dos meus alunos. Não li nem lerei. Esses não gostam, eles vão lá nas bibliotecas, pegam os livros e leem. E existem personagens, que eu não vou dar spoiler, porque talvez alguém não tenha lido, mas são personagens, a maneira como a trama é articulada, a gente não... As coisas são colocadas de dose homeopática, eu acho que é mais ou menos por aí. E não deixa claro o que vai acontecer, entendeu? E você fica assim, puxa, quem será esse Flamel? Quem é esse sujeito? Ou, caramba, quem é não é o inominável, mas você sabe quem, né? Que é o Voldemort, né? E você fica assim, puxa, mas quem é esse sujeito? Ele aparece? Ele não aparece? Aí quando você pensa que um professor é o sujeito que quer roubar a pedra filosofal no início, né, a gênese da história, não é ele, é o outro. E você só vai saber isso no fim. E aí você leva um susto e fala, como assim? Mas aí tem uma coisa fantástica, que é a questão que o Roland Barthes fala, né, que logo no iniciozinho, assim, tem uma colocaçãozinha que você passa batido, e no final vai ser fundamental. O que o Quairrell estava fazendo no banco. Porque ele estava lá. Mas passa batido. É que nem a história nas Desventuras de Série, né? Que ela casa e faz, puxa, mas o casamento não valeu porque eu acho que ela assinou com a mão esquerda. Mas lá no início está dizendo que ela está jogando pedra no rio com a mão direita. Ela é destra. E a gente não se dá conta. Mas desde o início já está lá. Se vocês fizerem isso, eu não aconselho, tá? Mas é gostoso. Você lê e depois você vai buscar onde é que está. Lá no início, tipo a cartomante, sabe? Existem mais mistérios entre o céu e a terra do que se põe nessa filosofia. Gente, isso é Hamlet. Então vai ter uma morte, vai ter uma infidelidade. Está lá logo no primeiro parágrafo. Quer dizer, logo no início já está explicado o que vai acontecer depois. E eu acho, continuo no meu achismo, né? Porque me mandaram eu falar o que eu acho, então eu vou falar. Não vai ter prova, né? Eu acho, não tem? Né? Que é uma escola em que você tem 4 casas, tá? Você tem 4 casas. A escolha da casa não é por prova. Você põe um chapéu, olha que maravilha. E o chapéu fala. Ah, você vai para Sansorina. Não, você vai para Lufa-Lufa. Quem é que não quer uma escola dessa sem prova, gente? É que você põe um chapéu, olha para isso. Você vai para a biblioteca, os livros gritam. Você já imaginou? Você entrar na biblioteca central...
E você dizer assim, meu Deus, os livros têm vida, as portas têm vida, o jogo de xadrez tem vida, tudo tem vida. Aí você pega um menino que tinha uma vida miserável até os 11 anos e vai parar numa escola onde ele vai viver, onde ele vai ser feliz, onde ele vai conhecer fidelidade, vai conhecer amizade, vai conhecer o Draco, que é um cara que ele odeia, que ele nunca imaginou que ele fosse odiar alguém mais do que ele odiava o tal do Duda, mas ele consegue odiar mais, e ele começa a ver que existem pessoas boas, pessoas ruins. Ele consegue resolver os problemas dele de acordo com a estrutura do conto de fada, na inteligência. Ele, em momento nenhum, ele é violento. É só na inteligência. Então, se vocês me perguntarem por que Harry Potter, até hoje, no ano de 2025, continua sendo vendido absurdamente, pode ser pela magia? Pode. Pode ser porque tem bruxaria? Pode. Mas na minha concepção, é porque tem uma força, como é que eu vou dizer para vocês, fulcral em todos os 8 volumes da escola, como um espaço de felicidade, de mistério, porque nós somos curiosos, né, gente? Vamos combinar, a gente adora fofoca, a gente adora disse-me-disse, a gente adora saber de bafão. Então, tem um mistério, pode contar que o pessoal se interessa. A partir do momento em que eu mostro o mistério, eu digo assim, ó, tá aqui. Isso aqui é o mistério da língua portuguesa. Vamos atrás do mistério. Gente, não tem, mas não estou falando isso aqui não, tá? A gente tem que começar lá embaixo, lá no ensino fundamental. Porque o ensino fundamental, nas séries iniciais, as crianças adoram conto de fada, adoram ler. Chega no ensino médio para fazer um aluno ler. Não é brincadeira. Por quê? Porque, sabe? Professora, tem que ler? O filme é dublado? Não é, eu vou ter que ler legenda? Professora, não tem um filme dublado? Eu fico olhando, mas o animal, o estrupício, tu tá fazendo letras e não quer ler? Sabe aquela coisa do veterinário? Ai, que nojo, odeio bicho. Quer fazer outra coisa, vai estudar o boé, entendeu? Mas por quê? Porque a escola é chata. E a escola do Harry Potter é maravilhosa. E aí o que eu penso? Por que a gente não pega esse pessoal aí, e diz assim, gente, vamos assistir Harry Potter, vamos ver como é que a escola funciona de maneira boa, sem magia. Não precisa ter magia não, que aí tá pedir muito, né? Mas sem magia. Mas uma coisa que chame a atenção do aluno, que o aluno diga assim, puxa, que legal, que ele vá para o colégio feliz, que não é o caso, né? Eu não sei, eu dei aula em escola de ensino fundamental, é brabo, né? O aluno, ele fica na tua aula, agora ele fica no celular, mas antes não tinha celular, ele ficava dormindo. Agora não tem de novo. Eles dormiam descaradamente, ainda dormem, mas eu deixo, coitados, né? Porque é chato mesmo. Então vai, não vou, quem sou eu para te acordar, né? Eu acordo, eu venho e dou a minha aula horrorosa, mas eu dou, porque, né? Triste, mas estou lá. Só que o aluno, coitado, primeiro que a aula geralmente é depois do almoço, né? Aí já é complicado. E ainda vai ter uma aula de, sabe, daquelas braba. E aí o pessoal diz assim, Eni, você devia ter mais postura acadêmica. Não tenho. Não vou ter, e agora que eu não vou ter mesmo. Acabou. Só agora quando eu voltar, na outra vida. Que aí eu posso ser uma, sei lá, nem sei o que é, mas eu vou ter a postura acadêmica. Eu vou usar terninho, entendeu? Salto 7,5, que aí eu não vou ter o meu tornozelo quebrado. E vou dar minha aula maravilhosa, falando palavras difíceis, para mostrar a erudição, que eu acho muito bacana, né? Chamar sorvete de piramogélido, né? Hospital de nosocômio.
E que fica todo, puxa, como ela é inteligente, ela fala as coisas muito bonitas. Não entendem nada, mas é bonito. Essa escola para mim não me serve. Por isso que eu amo Harry Potter. Não é por causa da magia, não é por causa da bruxaria, não é por causa de nada disso, é por causa da escola. Da escola que tem livros. Livros que interessam para o aluno. E não livros que você lê e diz assim, não entendi nada. E agora? Agora vamos fazer seminário. Cada um lê um parágrafo. Tá, mas eu vou continuar, cada um lendo um parágrafo sem entender nada. Não estou entendendo. E nessa de não estou entendendo, eu estou para dizer para vocês o seguinte, enquanto, ouçam a velha, enquanto nós tivermos essa mania de tempo, de quantidade, ao invés de qualidade, nós vamos ficar nisso. Não adianta aumentar mais um ano no ensino fundamental. Daqui a pouco o ensino fundamental vai ter 30 anos. Porque 8 não dão conta, 9. Agora o ensino médio, em vez de 3, vai ter 5. Agora a faculdade vai ter 8 anos ruins. São 8 anos ruins. Não adianta. É como meu pai dizia, mulher muito alta tem que ser bonita. Porque uma mulher muito alta feia, ela carrega muita feiura. Ela carrega 1,80 m de feiura, 1,90 m de feiura. Então uma mulher alta ela tem que ser linda. Agora a mulher pequena que nem eu não precisa, né? Porque ela não envelhece, ela murcha, né? Ela vai murchando. Então eu tenho para dizer para vocês isso, gente. A parte mais maravilhosa que tem em Harry Potter, para mim, é a escola. Por incrível que pareça. A sacada, a cereja do bolo, para mim, foi o lance da escola, porque a escola é recorrente nos 8 livros. Todas as aventuras, todas as magias. E quem é meu aluno? Eu não estou lendo. Não tem roteiro. E eu nem falei em filho ainda. Tá? Nem estou falando em coisas que não tem nada a ver. Eu estou seguindo o roteiro na minha cabeça. Tá? Guardem isso para me cobrar na aula. Então, assim, dentro dessa possibilidade do que a gente acha de por que está fazendo sucesso, por que não está, na minha opinião, vou voltar a dizer, obviamente teve toda uma estrutura por trás. Livros, cadernos, horrores de coisa. Eu acho que o Harry Potter seria o Romero Brito da literatura infanto-juvenil. Tem de tudo. Romero Brito tem tudo. Tem até pijama, cueca, calcinha, sutiã, tem tudo. Ele é o Romero Brito, porque ele vende horrores de coisa, ao ponto de você viajar e você encontrar Funko de tudo que é tipo e qualidade do Harry Potter. É claro que eu tenho. Né? Sim, eu tenho. Comprei. O que eu vou te fazer, né? Não vou mentir. Tenho. É porque eu gosto, porque, não sei, eu quis comprar, o problema é meu, o dinheiro é meu, não tem nada a ver com isso. Aí eu comprei, eu gosto, eu leio, releio, eu vi os filmes depois, que eu tenho essa neurose, eu primeiro leio o livro, depois eu vejo o filme. Não me perguntem por quê. É melhor, é pior, não vou entrar nisso, tá? Não vou entrar, que tem filme melhor que o livro, tem, que eu já não vou citar, mas tem. E tem livros que são maravilhosos, você vai ver o filme e fala, que filminho ruim. Tem. Então, é uma outra coisa que eu acho que vocês devem primeiro ler o livro, para depois ver o filme. Eu canso de dizer isso, filme não é livro. Não é livro. Filme é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Já diria o grande filósofo, né, Tim Maia. O livro é bom. O filme pode ser bom, mas o filme não é o livro. Tá? É baseado no livro de fulano de tal. Guardem isso. Por mais que você diga assim, mas eu vi o filme, eu vou te dizer, não é a mesma coisa. Lê o livro. O livro te faz imaginar. O filme já te traz pronto. E é uma coisa que é um trauma que eu tenho, que eu hoje não consigo me lembrar do meu Harry Potter. Não consigo. Quando eu falo Harry Potter, quem eu penso?
no David McCready. Grande ator, né, de Hollywood. É o que eu tenho na cabeça. E isso é uma perda, assim, horrível. Mas é isso. Pode falar. Obrigada. Vou deixar. Depois a gente entra no debate e aí e abre para o pessoal. Eu fiz uma divisão da minha fala rapidinho em 3, né? Também começando em como começa a minha história com Harry Potter, porque afinal eu não cresci com Harry Potter, né? Eu comecei a dar aula no ensino superior em 2000. E o que eu notei é que para alguém que sempre gostou de cultura pop, tinha um fosso entre eu e os meus alunos. E nós não tínhamos as mesmas referências. Acreditem ou não, eu tive alunos que não sabiam o que era Viking, tá? Isso foi muito antes da série, viva a série, né? Mas até a série aparecer, eu tinha alunos que não sabiam o que era Viking. Eu falei barco Viking numa aula, o quê? Né? Então ninguém tinha visto Sessão da Tarde, ou só tinha visto aquela Sessão da Tarde que é cachorrinho morrendo e casal se separando, né? Que é a dos anos 90 para 2000, que também é uma perda enorme. E aí os meus alunos começaram e estavam lendo Harry Potter, e eu digo, bom, eu vou ter que ler esse negócio. Peguei aquela capa, detestei a capa porque eu achei igual a do Onde Está o Wally. Não comprei o livro por causa da capa. Sim, a capa também influi, a gente julga o livro pela capa. Aí aconteceu que eu estava na casa da minha mãe e estavam lançando o livro 3 na Inglaterra, e aparecia aquele monte de pré-adolescentes à meia-noite fazendo fila de dobrar o quarteirão. E eu digo, não, tem alguma coisa aí. E o que mais me mexeu comigo é que eu fui uma criança, uma pré-adolescente que lia muito. E eu era muito, muito solitária. Eu era muito sozinha. Eu não tinha com quem conversar. E quando eu falava das coisas que me agradavam, eu era debochada pelos meus colegas e os que se diziam meus amigos. E isso me rendeu uma visão muito distante de todos os outros. Ver crianças naquela idade que eu sofri tanto, fazendo fila por causa de um livro. Cara, eu preciso desse livro. Eu preciso ler esse livro. Aí saiu o filme no cinema, e eu sempre brincava que o meu marido me levava, porque eu adorava ver filmes infantis e animação. E eu dizia, não, o Guto vai me levar, né? Então fazia aquela Maria Chiquinha, ia de criança, ele vai me levar. E aí eu assisti o filme e saí dali, era no Royal, não era no Royal, perdão, no Monet. Tinha cinema no Monet, sabiam? Pois é, Priscas Eras. E aí nós saímos e tinha uma loja chamada Mercado da Bruxa, tá? Também amava aquela loja. Até porque eu sempre fui uma estudiosa de bruxas e tudo mais. Entrei lá, comprei os 2 primeiros livros e devorei. E aí vi os filmes, e aí li o 3º livro, e aí comecei a convencer pessoas. Eu convenci o marido a ler, que se apaixonou, convenci meu pai a ler, que também se apaixonou, voltou a ler, meu pai voltou a ler por causa de Harry Potter. Quando eu fui para o doutorado, eu já tinha, né, uma bagagem de Harry Potter. Quando eu fui fazer o meu estágio doutoral na França, a minha mala sumiu durante 45 minutos na chegada lá, e o meu marido olhava e dizia, teu casacão tá lá, nós não vamos conseguir sair do aeroporto. E eu olhava e dizia, meus Harry Potter estão todos lá na minha mala. Tem casacão que nada, eu tenho 4 livros lá dentro, eu preciso dos livros, né? Então eu passei os doutorados sempre lendo Harry Potter, e eu brincava porque eu lia História da Medicina, né, com o Roy Porter e o Harry Potter, né? E o Guto sempre perguntava, qual dos Potter tu tá lendo hoje, né? Porque eu estava sempre com um na mão. E eu construí um grupo de amigos que são meus amigos há 18 anos. Por quê? Porque eu achei outras crianças solitárias
que haviam crescido sozinhas, lendo escondidas, com o livro embaixo da classe para o professor não reclamar, porque os nossos professores reclamavam se a gente estivesse lendo na sala de aula, mesmo que ele não estivesse dando aula, mesmo que a gente já tivesse aprendido o que ele tivesse passado. Tá com um livro era um desrespeito, então a gente tinha que ler embaixo, né? E eu encontrei um monte dessas pessoas, né, com várias idades, e nós formamos um grupo através do que eu comecei a escrever como fanfic de Harry Potter, no 2º ano do doutorado. Então eu escrevia o doutorado e escrevia fanfic. Eu estava o tempo inteiro escrevendo alguma coisa. Terminei os 4 anos com um doutorado de 300 páginas e mais ou menos umas 3.000 páginas de fanfic. E com um grupo de amigos que se tornou a minha base de leitores, são meus betas readers até hoje. E voltei para a universidade, e aí entrei aqui na universidade. E aí vem a segunda parte da minha fala, que foi a de lidar com o preconceito a respeito de Harry Potter, por conta da percepção de vários, né, não só a Ruth Rocha, mas teóricos da literatura, etc. Eu me escorava no Humberto Eco, que, aliás, adorava Harry Potter, e ofereci uma disciplina trazendo os estudos de Harry Potter para a universidade. Na época saiu até no G1, gente, foi um troço assim muito louco. E saiu no G1 porque, nossa, alguém levar Harry Potter para dentro de uma universidade pública, é para isso que o nosso dinheiro serve, etc, etc. Todas aquelas bobagens que vocês devem conhecer, né? No dia que já se viu falar de bruxaria, né? Como o Gerson me apresentou na mesa de antes, eu sou uma pesquisadora feminista, né? Imagina se eu trouxesse, eu não vou trazer porque eu não gosto do objeto, né? Mas muitas feministas trabalham com porn studies, né? Ou estudos do pornô. Né? Imagina abrir um departamento de estudos de pornô aqui. Nossa, seríamos queimadas em praça pública. Bom, o que eu comecei fazendo com os meus alunos e alunas? Por que Harry Potter é um sucesso? Né? Acho que a questão da escola é maravilhosa, porque todos nós queríamos ter essa escola, né? O que é aprender química? Eu quero aprender poções. Quando eu me lembro que eu dei algumas aulas na filosofia, e o meu filho tinha uns 7 anos, e eu estava lendo Harry Potter com ele, e aí eu disse para ele, apresentei um dos meus alunos que estava na escola que ele trabalhava, e eu disse assim, e o meu aluno ficou encantado, porque ele era um leitor de Harry Potter, e o Miguel entendeu o que eu estava dizendo, né? Eu disse para ele, este aqui vai ser teu professor de defesa contra as artes das trevas. Tu vai olhar lá e vai dizer filosofia, mas na verdade é defesa contra as artes das trevas, né? E o Miguel, até hoje, né, uma das matérias favoritas dele é a filosofia. Mas eu queria ir mais além, né? Afinal, estamos numa universidade pública, vamos valorizar o dinheiro do contribuinte, etc. Então eu fiz uma história da infância e da literatura infantil. Peguei o maior sucesso do início do século XX e o maior sucesso do início do século XXI. Eu vou pedir a permissão para vocês e vou ler bem rapidinho um parágrafo de cada um desses sucessos. O primeiro, Peter Pan. Todas as crianças crescem, menos uma. Elas entendem isso rápido. O Andy descobriu esse fato com apenas 2 anos. Nesse dia, a pequena brincava em um jardim, colheu uma flor do chão e decidiu levá-la correndo para sua mãe. Provavelmente estava tão encantadora que a senhora Darling, ao vê-la, pôs as mãos no peito e suspirou. Por que você não fica assim para sempre? Bastou isto. Desde aquele dia, o Andy entendeu que deveria, obrigatoriamente, crescer. Então, esse é o primeiro parágrafo do sucesso infantil do início do século XX. Primeiro parágrafo, Harry Potter.
O senhor e a senhora Dursley da Rua dos Alfineiros, número 4, se orgulhavam de dizer que eram perfeitamente normais. Muito bem, obrigado. Eram as últimas pessoas do mundo que se esperaria que se metessem em alguma coisa estranha ou misteriosa, porque simplesmente não compactuavam com esse tipo de bobagem. Qual é a diferença aqui? Seção das letras, eu sou uma intrometida do curso de História. Então, eu vou fazer a minha análise, depois vocês me digam, né, e façam a de vocês, que certamente é mais acurada que a minha. Mas Peter Pan tem, no seu primeiro parágrafo, uma indicação de que ele está sendo escrito para um adulto ler para uma criança. Enquanto o primeiro parágrafo de Harry Potter é para a criança vendo o adulto. E mais, vendo o adulto no quão ridículo um adulto pode ser. Exatamente. E não é à toa que a melhor forma de matar um dementador, aliás, não é nem um dementador, né, mas um bicho-papão, é com o feitiço ridículos. Tá? E é nisso que as crianças e os adultos são fisgados. Porque, mesmo sendo adultos, quando a gente lê, a gente percebe os nossos ridículos. E percebe os ridículos dos adultos que nos cercam. E nós percebemos que nós podemos debochar disso e trazer essa criança para frente e dizer: eu não vou ser ridícula, eu vou ser criança, que é muito melhor do que ser um adulto ridículo. E o adulto ridículo é aquele adulto sério demais, firme demais, com certezas demais, normal demais. Termino o segundo ponto da minha fala e parto para a terceira, que é a mais triste. Se trata da biografia da autora. Eu digo que o que a Joanne Rowling se tornou hoje, e eu vou dar um nome porque afinal a gente não deve ter medo do nome, e o nome é mais... ter medo do nome aumenta o medo da coisa, então não vamos ter medo da coisa. Mas ela me invalida. Ela me invalida em muitos pontos. Ela me invalida como uma criança que se apaixonou pela literatura dela. Ela me invalida como uma pessoa que tem os seus amigos mais fortes criados por esse laço, que é o da leitura de Harry Potter. Ela me invalida como feminista e ela me invalida como alguém que luta pela inclusão feminista. Por quê? Porque ela nega um feminismo de alianças. Ela nega um feminismo que acolhe. E eu sempre digo que eu me tornei feminista não foi para ser nem fascista nem patriarcal. E são fascistas e patriarcas que excluem os outros, que dizem que os outros não são válidos. E eu não posso compactuar com isso. Então, para mim, dói muito hoje. É uma dor que vocês não imaginam lidar com o que ela se tornou. Meu escudo tem sido dizer que a arte é maior que o artista. Né? Que a arte supera o artista, que o artista coloca ali coisas que nem ele consegue talvez entender, porque está muito fundo no seu, né, no seu âmago, e ele também é um intérprete de tudo que o cerca e ele joga na arte. Esse tem sido o meu escudo. Mas eu confesso para vocês que me dói demais, porque quando ela vem à fala, ela está dizendo para algumas alunas minhas e para alguns alunos meus que eles não deveriam existir, que eles são errados, e eu não consigo suportar isso. E mais do que isso, eu acho que isso é contra a mensagem do livro, que é uma mensagem de inclusão, e onde a educação, não é à toa que a batalha final é em Hogwarts, a educação é a
resistência contra um mundo fascista, excludente. E a minha bandeira é essa, é a bandeira dos livros. Mas eu não posso fechar os olhos para o que ela está financiando, que é extrema-direita, pessoas que vão criar inteligências artificiais e testes e coisas que invalidam crianças, que invalidam adolescentes, que invalidam jovens, que invalidam pessoas no mundo, porque não entram em algo que já está vencido, que é a binariedade de gênero. E era isso, gente. Fala. Vem cá. Também te amo. Não, eu só queria fazer uma pergunta, mas aproveitar. Eu sei que não é momento, porque a gente está numa festa literária, era numa aula sobre didática de literatura, mas a prof citou a questão da educação, o prof também citou a questão da educação, então eu vou fazer mesmo assim. Principalmente quando a gente fala sobre atrair novos leitores, começando pela escola, porque é lá que a gente tem que começar, na minha visão de futuro professor. Que é como hoje, com a internet sendo o principal meio das pessoas começarem a ler através de fanfics, através das novas fanfics que são as AUs de Twitter, como fazer para levar essas nossas literaturas, que não são os cânones, na escola, tendo todas essas questões biográficas dos autores. Ai, ai. Olha só, eu como sou jurássica, né, eu durmo no formol, dentro de um sarcófago, e eu me lembro muito bem, quando eu era criança pequena em Barbacena, que surgiu a televisão. Quando surgiu a televisão, a minha avó, ela assistia O Direito de Nascer na Rádio Tupi. Tá bom? E ela dizia assim, meu Deus, vai acabar o rádio. A TV vai terminar o rádio. Não terminou. Aí surgiu a internet. E as pessoas dizem, não vai ter mais jornal, não vai ter mais televisão, porque agora tem a internet. O jornal está aí, a televisão está aí, os livros estão aí. Não acaba. O que eu posso dizer para você é o seguinte, eu vou ser super indelicada, tá, gente? Eu vou ser eu. Sou eu. Que é o seguinte, existe hoje ainda um preconceito enorme sobre tudo que o adolescente lê, que ele só lê porcaria. Isso começou e me deixou chocada, porque eu cheguei à conclusão que eu só leio porcaria, também, né? Você lê cânone, mas você também lê muita porcaria, graças a Deus. E eu me lembro que eu encontrei um menino no colégio Padre Nóbrega, que tem perto do tênis ali. É Padre Nóbrega? Acho que é Padre Nóbrega o nome do colégio. É o colégio estadual. Eu fui fazer uma palestra no tempo que eu trabalhava na Coperves, bons tempos. Aí eu fui lá e o garoto disse assim, prof, eu quero ler, e a minha prof não deixa. Eu falei, não estou te entendendo. Ele disse, não, eu estou lendo Crepúsculo, a senhora conhece? Eu falei, conheço. Pois é, a prof disse que é uma porcaria, que não cai no vestibular, não cai no PES, então que eu não posso ler. Eu tinha preparado uma fala acadêmica, né? E naquela época tem uma coisa jurássica que se chamava transparência. Eu não sei se vocês... Retroprojetor. E a gente fazia a transparência e colocava no retroprojetor, aparecia, coisa mais linda. Azul, vermelho, era bem bonito. E eu preparei aquela bodega e botei dentro de uma prova do PES e me fui para o colégio. Quando o menino me disse isso, eu peguei aquela papelada toda, deixei de lado e liguei meu piloto automático, o que é um perigo, né? É um perigo. Mas liguei meu piloto automático e comecei a falar. E eu me lembro, tinha umas professoras assim, logo na primeira, que elas ficavam assim, ó,
sabe? E eu falava assim, elas vão me bater. E aí um aluno lá no fundo disse assim, prof, a senhora acha que a gente deve ler tudo que bate na nossa mão? Eu falei, tudo, bula de remédio, pode ler. Olha, sabe, coisa de, como é que é, aqueles manuais de micro-ondas, qualquer coisa você pode ler, qualquer coisa. Aí ele disse assim, mas eu posso ler esses livros que não caem no vestibular, porque eu acho bonitinho é isso. Eles não têm noção de cânone, não. Eles falam o que cai no vestibular e o que a gente lê porque a gente gosta. Aí eu falei, olha, vai ler porque você gosta, vai ler o que você está com vontade de ler. E aí uma professora levantou o dedinho, eu morri de medo, e ela disse assim, mas a senhora não acha um absurdo uma professora de literatura de uma universidade federal falar para um aluno ler qualquer coisa? Aí eu falei, não, professora, porque eu leio qualquer coisa. Aí ela olhou para mim e disse assim, como ler qualquer coisa? Eu falei, professora, eu leio qualquer coisa, bateu na minha mão, estou lendo. Não estou nem preocupada se é cânone, se deixa de ser cânone, entendeu? Porque Shakespeare não era cânone, gente. Ele foi ser cânone depois. Se vocês lerem as críticas, e hoje é o maior dramaturgo, né? Mas o nego caía de pau em cima. Aí a pessoa ela falou para mim assim, não, mas naquela época era diferente. Eu falei, não, acho que, né, tudo é diferente, naquela época era diferente, não tem problema nenhum. Agora, eu aconselho a vocês peguem um livrinho desse tamaninho, que eu amo, chamado Literatura em Perigo, em que um sujeito que era do formalismo russo, que é o Todorov, o Tsvetan Todorov, e ele diz exatamente o seguinte, é necessário que a criança, que o adolescente leia aquilo de acordo com a idade dele. Ler cânone é depois. Ele não tem maturidade. Ele não vai aguentar. Se você largar os sertões do menino de 11 anos, ele vai se matar. Não tenha dúvida. Ou vai tomar um porre, que ali só de porre. Porque ele não tem maturidade para entender. Ele vai achar muito chato. E ele vai entrar numas que literatura é aquilo. Mas literatura não é aquilo. Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou dizendo. Esquece essa coisa de, mas não está na lista dos 10 melhores livros do... Está na lista da Veja. Da Veja, que já está provado que isso é subjetivo. Se você pegar da Veja uma coisa, do Estadão é outra, da Folha é outra, depende de quem está falando, entendeu? Então assim, mas esse livro não é bom. O que é um livro que não é bom? É a pergunta que eu faço. Porque a gente que trabalha com literatura, a gente tem um problema muito sério, que é o nosso objeto. O que é literatura? Que é um desespero. Você pega 30 livros que estão assim, o que é literatura? Ponto de interrogação. Aí você diz, poxa, mas se o cara que está escrevendo sobre isso não sabe o que é, eu vou saber? Agora imagina eu que estou dando aula disso, gente. E os pobres dos meus alunos estão assistindo essa aula. Entendeu? Quer dizer, a gente não sabe o que é. Então dizer que tem livro que presta, a alta literatura, eu acho isso um absurdo. Alta literatura é a mesma coisa que você falar assim, eu gosto de funk. Você está fazendo letras e você ouve funk, que horror. Você não pode, você tem que ouvir só Bach, Beethoven, Chopin, Tchaikovsky. Mano, eu quero ouvir Ludmilla. Aliás, o Tchaikovsky era odiado, péssimo. Na época dele, ninguém achava que ele era bom. Pois é. Ele fazia música para balé, música que dá para dançar. Onde é que se viu uma coisa dessas? Música para dançar? A gente tem essas idiosincrasias, né? De hoje endeusar, e na época deles, eles eram simplesmente execrados. E eu já falei isso para meus alunos e vou repetir. Daqui a uns 30 anos, Game of Thrones vai ser cânone. Escreve o que eu estou falando, que eu não vou estar aqui. Mas Game of Thrones vai ser cânone. Só para complementar, eu tenho uma percepção, e aí bem como professora, é que assim, é mais fácil você transformar um leitor de qualquer bobagem em leitor de cânone do que um não leitor em leitor de cânone. Então começa lendo qualquer bobagem, e aí você chega no cânone, né? Mas primeiro tem que chegar em qualquer bobagem. E
como professor... Bom, eu estou agora num projeto do SESC que eu estou indo a 13 cidades aqui do Rio Grande do Sul. Cada cidade tem 4 escolas que eu faço uma palestra, uma fala, que se chama Por que a Literatura Fantástica é um Manual de Sobrevivência da Adolescência. Né? Falando com adolescentes e justamente incentivando a leitura de literatura fantástica, fazendo conexões. E é muito legal porque agora as professoras, muitas delas já me olham e fazem assim. Né? Então também isso é muito legal. E uma das coisas que eu tenho trazido, e aí vou fazer a que nem profetiza também, que nem a Eni, né? Que foi profetisa do Game of Thrones. Eu vou profetizar para vocês. No futuro vai haver estudos dentro das faculdades de letras e de literatura sobre os games literários. Por quê? Porque a gente tem narrativas, storytellings dentro dos games que são literatura. Pega Red Dead Redemption, por exemplo. Tá? Meu filho zerou o game em uma semana, deitou na minha cama e chorou 2 horas. Se isso não é literatura, eu não sei o que é. Porque envolve, e isso eu tenho usado muito, eu tenho lido muito sobre cérebro e neuropercepção. Vejam o seguinte, por que eu digo que livros e games são mais eficazes que filmes e séries? Tá? No livro, você precisa imaginar o personagem, o cenário, o cheiro, o tom da voz. Tudo isso o seu cérebro cria. Ao final de um livro no qual você mergulhou, o seu cérebro diferencia muito pouco a experiência que você viveu e o livro que você leu. Com o tempo passando, a tua memória junta essas experiências. Não é à toa, eu acho que estava na fala da menina que nos apresentou, que ler Harry Potter me deixou menos sozinha. E várias pessoas disseram, Harry Potter me fez companhia quando eu estava no hospital com a minha mãe. Me fez companhia quando eu estava em tal lugar. Por quê? Porque há essa empatia da experiência e você sai tendo sido Harry, tendo sido Hermione. Na verdade eu sou, porque eu nasci no mesmo dia que ela, tá? Mas você vive aquilo de forma... E o seu cérebro sabe pouco a diferença. No game, você precisa encarnar o personagem para tomar decisões. Mesmo que ele te dê forma, mesmo que ele te dê imagem, as decisões são suas. E isso incorpora na sua experiência. O filme, a série, é muito legal. Mas na hora que passa o letreiro você desengaja, porque ele é feito para você desengajar. Ele é feito para terminar na hora que termina e você consumir o próximo. Livros e filmes não. Perdão, livros e games não. Eles te acompanham e essa experiência é única. Se tu consegue passar isso para os teus alunos e mais do que isso, ajudá-los a buscar o chamado livro da vida. O que é o livro da vida? Isso eu li uma vez numa crítica de um crítico literário estadunidense sobre Harry Potter. Ele disse que ele lia muitos livros e que desde criança, né? E aí chegou uma parte que livro era só um trabalho. Ele lia o próximo, ele lia o próximo, ele lia o próximo, ele lia o próximo. Até que um dia caiu na mão dele numa viagem Harry Potter. E ele leu todo o livro e ele não analisou nada. Ele leu o livro. E ele disse, esse encantamento é o que a gente busca para o resto da vida, quando tu consegue alcançar esse encantamento ainda muito jovem. Eu tenho um filho de 16 anos, que é um adolescente, que está nessa geração que não lê, que não sei o que, blá, blá, blá. Imagina isso para mim como mãe, insistindo e incomodando, mas eu consegui que ele achasse o livro da vida dele, que é Jogos Vorazes. Ele... Depois de Jogos Vorazes, ele foi ler Fahrenheit 451. E me dizia assim, mãe, eu consigo perceber que é difícil e eu consigo perceber
que é maravilhoso. É isso. É esse caminho. Quando tu consegue guiar e ajudar, ganhou a vida.